gente! Hoje nós vamos estudar sobre a gametogênese, o processo de espermatogênese e o processo de ovulogênese. Mas para começo de conversa, o que é gametogênese? A gametogênese é basicamente o processo de formação dos gametas. Na espécie humana, o ovócito, que é o gameta feminino, e o espermatozoide, que é o gameta masculino. Mas para a gente entender como é que se formam os gametas, a gente precisa conhecer pelo menos um pouquinho sobre um processo chamado de meiose. A gente já tem um vídeo aqui no canal sobre mitose e meiose, então vocês podem conferir para entender um pouco mais a fundo, mas aqui a gente vai dar uma revisadazinha. A meiose é o processo de divisão celular através do qual uma célula tem o seu número de cromossomos reduzido pela metade. Então, bora lá. A gente tem uma célula 2N, uma célula diploide, e aí essa célula 2N, ela vai se dividir na metade, gerando duas células N. Vocês podem ver na imagem, tem a célulazinha 2N e ela se divide e vira duas células, gera duas células filha N. As células do nosso corpo, que são diploides, são 2N, elas são chamadas de células somáticas. E as células que são N são as células germinativas, são células haploides. E no nosso corpo, quais são essas células germinativas? Os nossos gametas. Se não são os nossos gametas, então todas as outras células são somáticas. Entendendo isso, agora a gente vai entender como é que funciona o processo de espermatogênese. A imagem é cheia de detalhes, mas vocês podem ficar tranquilos, porque apesar de ser um processo cheio de detalhezinhos, se vocês compreenderem, não se torna nada difícil. Não é um bicho de 7 cabeças, só é um processo detalhadozinho. Então, bora lá. Tudo vai acontecer lá nos túbulos seminíferos dentro dos testículos. Lembrem disso, lá dentro dos testículos tem os túbulos seminíferos e é lá que esse processo inteiro de espermatogênese vai acontecer. Galera, a gente tem uma célula germinativa inicial, lá em cima vocês estão vendo na imagem, que tem lá, célula germinativa 2N. E aí, essa célula germinativa, ela vai sofrer mitose, que é um processo para a multiplicação de células. E aí, essa célula sofreu lá a mitose, a gente tem uma célula diploide 2N. Sendo que essa célula diploide, ela vai sofrer mitose para a multiplicação, um período chamado de período germinativo. Essas células que sofreram mitose e continuam sendo células diploide, elas vão se chamar espermatogônias. E aí, galera, quando o menino ele está antes da puberdade, ele só tem espermatogônias. E depois, quando ele chega na puberdade, é que todos os processos eles vão acontecer para gerar as células gaméticas, para chegar lá no espermatozoide. Mas a gente vai precisar entender o que acontece para que essas células elas tenham diferentes nomes. Quais são as reais diferenças entre elas? Então, bora lá, repetindo tudo. A gente tem a célula germinativa 2N, ela vai sofrer mitose. E aí, essa célula novamente vai sofrer outra mitose, vai gerar duas células filhas, que vão ter o nome de quê? De espermatogônia. A espermatogônia vai passar por um período de crescimento, ela não vai se dividir. Aqui não tem divisão celular, só tem crescimento e vai se chamar espermatócito primário. Tá, mas por que ela cresceu? O que acontece aqui? Bora lá entender. Galera, vocês estão vendo aqui, né, os cromossomos. A espermatogônia, ela tem dois cromossomos simples, ou seja, ela tem dois cromossomos com as cromatidezinhas que vocês estão vendo aqui, que é só uma bandinha no nosso lado esquerdo da imagem. Estão vendo, né, um cromossomo com a cromatidezinha verde e outro cromossomo com a cromatidezinha rosa. Beleza, é assim que é a espermatogônia, ela tem dois cromossomos simples. E aí, o que acontece? A espermatogônia, ela vai se transformar em espermatócito primário quando ela cresce. Isso acontece lá na fase da antéfase, acontece uma duplicação. E aí, os cromossomos que eram simples vão agora ter duas cromátides irmãs. Tinha dois cromossomos simples e agora tem aqui, como está na nossa imagem, do lado direito,
cromossomos, ó, com cromátides irmãs. Por isso que é esse período de crescimento. Beleza, aí a gente vai voltar lá para a imagem para continuar entendendo o processo. O que acontece? Houve o período de crescimento e agora a célula se chama espermatócito primário. Só que agora esse espermatócito ele vai sofrer uma meiose reducional. A célula que eu expliquei lá para vocês, que ela era 2N, ela vai se dividir ao meio e vai gerar duas células filha N. E agora, como é que essas células elas se chamam? Espermatócitos secundários. Vamos para a imagem de novo. E o espermatócito secundário ele tem o que agora? Um único cromossomo, mas são cromossomos homólogos, como tem aqui do lado direito da imagem, ou seja, o único cromossomo que a célula tem, ele vai ter cromátides irmãs, então tá completinho. E aí, galera, o que vai acontecer agora? Esse espermatócito secundário vai sofrer novamente agora uma meiose, só que essa meiose, ela não é reducional, não vai dividir a célula ao meio como aconteceu anteriormente. Isso daqui vai ser mais para um período também de germinação, um período de multiplicação dessas células. E agora essas células elas vão se chamar espermátides. E como é que ficam os cromossomos dela? A espermátide agora ela tem um cromossomo, só que simples. Lembra lá da espermatogônia que tinha 2 cromossomos simples, que é como a gente tem do lado esquerdo da imagem, os 2 cromossomos com apenas uma cromátide? Agora a espermátide aqui ela vai ter um único cromossomo, mas esse cromossomo aqui ele só vai ter uma cromátide. Então, revisando tudo, a espermatogônia, 2 cromossomos simples, igual tem do lado esquerdo. O espermatócito primário tem 2 cromossomos homólogos, que tem aqui do lado direito. O espermatócito secundário tem um único cromossomo, mas é um cromossomo homólogo. E a espermátide tem um único cromossomo, mas é um cromossomo simples. E aí, galera, a gente passou pelo período germinativo, pelo período de crescimento, pelo período de maturação, mas agora tem um período chamado período de diferenciação, que é quando as espermátides elas vão se tornar espermatozoides propriamente ditos. Olá pessoal, tudo bem? Estou dando continuação ao assunto que Eduardo iniciou, né, que é a espermatogênese. Nós chegamos na espermiogênese, que é a última fase do processo da espermatogênese, ok? E como Eduarda mencionou, né, ela falou que seria espermiogênese, ela deu esse pequeno conceito. Então, a espermiogênese, ela é justamente a transformação da espermátide, como vocês observam na primeira imagem, em espermatozoide, que é a terceira imagem, ok? Então, basicamente é isso. Lembre-se, a espermiogênese, ela é a última fase da espermatogênese, e ela é justamente isso, a transformação da espermátide no espermatozoide, é o último processo. Para poder chegar nesse processo final, nós vamos passar por 4 fases, certo? Que eu vou explicar cada uma para vocês bem direitinho, os acontecimentos que cada fase tem, para vocês conseguirem melhor entender. Então, pegue seu caderno, faça suas anotações, certo? Que isso vai ser muito bom para vocês estudarem. Então, vamos lá. Como eu mencionei, né, nós temos a transformação da espermátide e espermatozoide. Então, a espermátide é essa primeira célula aí. Como Eduarda mencionou, né, que para chegar nesse ponto passou por vários processos, mitose, meiose, até chegar na espermátide. Aí a espermátide, nós temos aí o núcleo, o complexo de Golgi, a mitocôndria e o centríolo. Essa é a nossa célula, certo? Então, vamos para a primeira fase. A primeira fase é a fase de Golgi. O que acontece nessa fase? Nós vamos ter 2 acontecimentos. O primeiro acontecimento da fase de Golgi é o início da formação do acrossomo. Então, você pergunta, o que é o acrossomo? O acrossomo, ele é uma vesícula, certo? Repleta de enzima digestiva, ok? E ele tem a função de fecundação. Então, no espermatozoide, quem tem a função, quem vai promover a fecundação é justamente o acrossoma. Então, esse acrossoma ele já começa a se formar na primeira fase. E o segundo acontecimento é o início da formação da cauda. Vocês podem observar pela imagem, ok? Para poder ajudar vocês. Outra coisa importante também a falar do acrossoma é que o acrossoma ele é formado no complexo de Golgi. O complexo de Golgi, vocês podem observar na primeira imagem, ele tem várias funções, certo? Ele altera e exporta as proteínas, mas ele também tem essa função de dar origem ao acrossomo, certo? Do espermatozoide. Então, vamos lá.
a primeira fase, que é a fase de Golgi, ela tem dois acontecimentos. O primeiro é o início da formação do acrossomo e o segundo, o início da formação da cauda, beleza? Vamos para pela segunda fase. Na segunda fase é a fase capuz. Nós vamos ter dois acontecimentos também. O primeiro acontecimento está relacionado ao acrossomo. Vocês podem observar na imagem que nós vamos ter o núcleo, essa partezinha roxa aí na segunda imagem, e em cima dele já vai estar se formando esse capuzinho. E esse capuzinho é justamente o acrossomo. Então, na segunda fase, por isso que se chama fase capuz, que é justamente quando o acrossomo ele começa a formar essa capazinha em cima do núcleo. E o segundo acontecimento é justamente que vai dar início à formação do flagelo agora. Na primeira fase é o início da formação da cauda e na segunda fase o início da formação do flagelo, ok? Então, vamos lá. Após ter passado por essa fase do capuz, nós vamos para a terceira fase, que é a fase do acrossomo. Nessa fase, nós só vamos ter um acontecimento. Qual é esse acontecimento? Vocês observam aí na terceira imagem que nós vamos ter o núcleo, essa partezinha roxa, certo? Aí tem a setinha. E o acrossomo. Vocês podem observar a diferença do acrossomo na segunda fase, que ele está formando o capuz. E já nessa terceira fase, ele já tomou cerca de 2/3 do núcleo. Então, o que acontece na terceira fase? O acontecimento é justamente isso. O acrossomo ele vai se redirecionar dentro da célula, certo? Ele vai ocupar 2/3 do espaço do núcleo, certo? Por isso que vocês veem que ele já está basicamente aí na metadezinha do núcleo. Então, o acontecimento da terceira fase é esse. O acrossomo ele vai se redirecionar e ele vai tomar cerca de 2/3 do espaço do núcleo dentro da célula, ok? E qual será a última fase? A última fase é a fase da maturação. Nessa fase, nós vamos ter 3 acontecimentos importantes. O primeiro, nós vamos ter a condensação do núcleo, certo? O segundo, se vocês observarem nessa segunda imagem, aí tem uma setinha, né, falando parte do citoplasma que será eliminado. Então, é justamente isso, só que isso só vai acontecer na quarta fase. Na quarta fase, né, parte desse citoplasma que fica aí dentro da célula, ele vai ser eliminado. Mas aí você pergunta, vai ser eliminado? Por quê? Por que é eliminado? Porque a célula não vai mais precisar disso, entendeu? Então, eles eliminam. Então, parte do citoplasma vai ser eliminado, que é citoplasma que não é mais necessário, ok? Por isso que eles são eliminados. E o último acontecimento está relacionado às mitocôndrias, certo? Se vocês observarem na imagem, aí perto do flagelo, né, na parte da cauda, nós vamos ter aí as mitocôndrias. As mitocôndrias, na fase da maturação, justamente isso, elas vão se reorganizar aí perto da base do flagelo, ok? Pra quê? Porque elas vão ter, vão proporcionar, sabe? Elas têm que garantir energia necessária para que o flagelo consiga se mover. Então, as mitocôndrias, justamente isso, elas vão garantir energia para que o flagelo consiga se mover. Então, os 3 acontecimentos são: o núcleo vai ser a condensação do núcleo, a eliminação de citoplasma que não é mais necessário e as mitocôndrias que vão se organizar para garantir energia para o flagelo poder se mover, ok? E se vocês observar, né, a questão de estrutura, olha como estava a espermátide e como no final das 4 fases ficou, né, o espermatozoide completo. O início, o acrossoma, que tem a função de fecundação. Aí nós vamos ter a parte intermediária aí, a cauda e a cabeça, nós temos o núcleo, então ele está todo formadinho no espermatozoide, ok? E eu trouxe para você no próximo slide, para vocês, um resumão das fases, certo? Porque quando vocês forem estudar, vocês podem ir acompanhando as fases e olhando as imagens, ok? Então, aqui, a fase do Golgi, como eu tinha falado, é o início do desenvolvimento do acrossomo. O acrossomo ele tem a função de fecundação e também o início da formação da cauda. A fase do capuz, o acrossomo ele vai formar uma capa sobre a porção anterior do núcleo, fica na partezinha da frente do espermatozoide, justamente porque ela tem a função de fecundação. E também vamos ter o início da formação do flagelo. Na terceira fase, nós vamos ter a fase do acrossoma, que é onde ele vai se redirecionar e vai cobrir cerca de 2/3 do núcleo, como eu mostrei na imagem. E a última fase é a fase da maturação, que é onde vai ter a condensação do núcleo, vamos ter o descarte de porções do citoplasma que não vai ser mais necessário, e as mitocôndrias elas vão se reorganizar na base do flagelo para garantir, né, a movimentação do mesmo. Então é isso, pessoal, faça suas anotações, certo? E porque eu tenho certeza que vai ajudar vocês.